Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a conversar um bocadinho sobre essa sensibilidade do ser. Vamos lá? E hoje nós vamos dar sequência àquele tema que nós iniciamos na série O Pensamento, né? Hoje é o nosso segundo encontro e você lembra, na aula passada a gente conversou um bocadinho que somos criaturas vindas na nossa parte genética de pai e mãe, né? O nosso corpo físico, mas nós não somos só um corpo com os cabelos em cima da cabeça. Nós temos uma essência, nós temos uma alma por trás, e essa alma é de genética divina. Então você vem vindo do Criador através da sua alma. E essa alma, para se expressar, ela precisa de uma mente, e a mente precisa de uma consciência. Então, vamos lá: Deus, alma, mente e consciência. Então, a tua alma se expressa através da mente. A mente, por sua vez, também tem o seu modo, né? Tem a sua divisão. A mente tem uma parte que é consciente, a nossa consciência, o nosso órgão de percepção, e tem uma parte que é a nossa inconsciência, o nosso inconsciente que guarda aquelas experiências que nós já vivemos, não recordamos mais, está lá guardada a nossa infância, e no meu entender está guardado também aquilo que a gente já desenvolveu e que já aprendeu em outras vidas. Acredito na reencarnação assim tranquilamente. Quem trabalha com mediunidade não podia entender de outra forma. Uma única vida não dá para desenvolver tudo, não é? Você lembra da evolução do ser que vem vindo de lá para cá, que vem vindo, vem vindo. E a nossa consciência, então, ela tem algumas divisões, alguns departamentos, algumas funções, não é? Tem o pensamento, estamos aqui pensando sobre o pensamento, tem as coisas que você sente em termos de emoção, eu gosto, não gosto, eu adoro aquilo, tem as sensações do corpo, nossa, a sensação auditiva, visual, com as quais eu me ligo no mundo lá fora, né? Tem a sua intuição, você intui coisas. Você nunca viu Deus, você nunca viu o Criador, o Pai do Céu, nem eu, mas você intui. É absolutamente impossível que todo este universão que a gente vive apareceu do nada, veio do nada, veio por acaso, né? Na minha cabeça não funciona assim. E nós temos também que dar conta dos nossos impulsos, e aparece de vez em quando a gente se atropela com o impulso e fala, oh meu Deus, e agora, né? Tá lá, apareceu na consciência, vamos ver, vamos perceber, vamos aquilatar todas as nossas emoções. Então, esta consciência tem estas funções. A consciência, por sua vez, é um conceito complexo, multifacetado. Imagina um brilhante assim, todo lapidado, né? Tem muita coisa ali, a gente não sabe nem definir ao certo. A gente diz assim, facinho, que é um órgão de percepção, mas a nossa consciência está lá. Essa história de ser multifacetada se refere à capacidade que o sujeito tem de estar consciente de si mesmo, né? Então, eu me percebo, percebo o meu ambiente, percebo as coisas lá fora, percebo o meu pensamento, percebo os meus sentimentos e percebo que estou percebendo todas as minhas experiências. Então, estou ouvindo, estou atento ao barulho. É uma das questões mais profundas da filosofia, da psicologia, da neurociência. Cada área de estudo
tem a sua visão disso, né? E tem sido objeto de estudo, de debate ao longo da história. Para a gente situar aqui, vamos entender que a nossa consciência, ela é um nosso órgão de percepção. Então, é como se eu tivesse um órgão, entre aspas, lá dentro, de eu perceber, um olho de eu perceber as coisas, né? E de eu ajustar e de eu interrelacionar essas coisas, que envolve, assim, uma maneira fácil de entender, um órgão de percepção das nossas experiências externas e internas e que envolve as funções do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa intuição e todas as nossas sensações. Tudo isso, uma coisa tem que conversar com a outra lá dentro. E nós vamos olhar todas essas coisas, mas hoje nós vamos pegar um pedacinho. Hoje nós vamos pegar o pedacinho do pensamento, que não é tão pedacinho assim, né? Então, o pensamento, um processo cognitivo consciente. Não tenho um pensamento só, tenho vários, então são processos cognitivos conscientes. Não entendi nada, Aparecida, dá para traduzir isso em miúdo? Dá. Cognição é a nossa possibilidade de adquirir conhecimento, de entender as coisas, de perceber as coisas. Então, também bem facinho, os nossos pensamentos são as ideias que nós temos sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre nós mesmos, né? Então, o pensamento é essa capacidade de perceber, essa capacidade cognitiva de notar as coisas. Eu estou percebendo, estou entendendo essas ideias. E depois que eu entendo, né? Eu posso ter uma ideia que me brotou, que me surgiu para eu fazer alguma coisa. Eu posso gerar uma ideia? Posso. O pensamento pode gerar uma ideia. Pode organizar essas ideias. Primeiro eu vou fazer o bolo, depois eu vou fazer o recheio. Então eu vou organizando. E depois eu vou fazer a cobertura. E continua a organização. E também eu posso manipular, posso trocar informações, conceitos, posso reformular. Às vezes eu não estou falando nada, mas vem uma imagem mental, que também é um pensamento. Então, esse pensamento desempenha um papel fundamental na nossa capacidade de compreender, de raciocinar, de resolver problemas, de tomar decisões, de criar coisas, criar situações, não é? Então, vamos lembrar assim que o pensamento é tudo que passa pela minha cabeça. Olha, eu estou julgando coisas, eu estou gostando daquilo, não estou gostando do outro. Estou convicta que é para ser feito desta forma. Estou convicta da reencarnação, quer dizer, não duvido, estou convicta. Não, eu critico uma situação, não gosto, porque fiz um juízo, fiz um julgamento que aquilo não me serve. Tenho uma opinião sobre uma coisa. Olha, precisamos refletir sobre esse tema. A reflexão, a fantasia, o devaneio, sabe? A minha imaginação, a lembrança, as minhas crenças são os meus pensamentos valorizados. Então, fica que pensamento é tudo aquilo que se passa pela minha cabeça, né? E do que é feito este pensamento? Então, hoje nós vamos entender aquilo que o meio acadêmico nos fala. Do amigo espiritual, nós conversamos a semana passada. Hoje nós estamos conversando sobre o conceito acadêmico e no próximo encontro nós tentaremos agrupar as duas coisas. Não é que pelo pensamento nós apreciamos, julgamos, né? Reunimos, reformulamos. Então, o que eu aprendo de um lado, o que eu aprendo do outro, eu tento fazer uma apreciação e uma reformulação. Então, esse pensamento é
feito de conceitos, de juízos, de raciocínio, né? O conceito que eu tenho das coisas, as ideias que eu tenho da coisa, a essência que há por trás. A ideia é uma estrutura básica. Por exemplo, o conceito de casa, né? Tá vendo lá, um monte de casinha. Não interessa se é a casa é de um andar, dois, palácio, casa, casa. Então, você tem um conceito, uma estrutura básica, né? Tá entendido? Se a gente estivesse falando exclusivamente de psicologia, um condicionamento é um conceito. Conceito de condicionamento, como você condiciona uma coisa, não interessa o que você está, qual é a ideia que você está condicionando, mas o condicionamento, aquele fato, aquele conceito, né? E aí, você não tem só o pensamento apoiado no conceito, mas também você tem os juízos que você faz, né? Então, enquanto o conceito é aquilo que você concebe, que você entende, na hora que você fala de juízo, é uma comparação que você faz entre os conceitos. Olha, uma casa grande, uma casa pequena, uma casa de 2 andares, uma casa nova, uma casa velha, juízos que você faz, você dá uma qualidade, você dá uma adjetivação, você dá uma avaliação. Na nossa gravura, eu selecionei ali uma compra, aonde você vai depois repartir. E você diz lá para o seu assistente, pacotes amarelos são os de casa, os demais são a da escola. Então, eu estou comparando, eu estou avaliando. Olha, esses daqui são os da minha casa, esses daqui são os da escola. O conceito de casa, o conceito da escola ficou lá, mas agora eu estou fazendo uma comparação. Este é para um lado, este é para o outro, não é? E nós temos ainda também o pensamento que está calcado lá no raciocínio. O raciocínio, o sentido, o jeito que eu tenho de me relacionar com aquilo. Eu tenho que colocar isto neste lugar, é um pensamento lógico. Ah, tá bom. Então, é como se eu tivesse fazendo um quebra-cabeça na vida. Cada coisa em cada situação adequada, exatamente como a ilustração nos facilita entender. Aonde que cabe a peça azul? Quer dizer, onde cabe este fato, aonde cabe esta solução, aonde cabe esta ideia, não é? E às vezes você vai resolver as coisas e você resolve com um pensamento lógico, olha, tá claro que é assim desse jeito. Outras vezes eu vou fazer uma indução, eu vou pegar o pequenininho e vou ver aonde que ele cabe naquele contexto. Ou então eu vou deduzir, eu tenho uma situação grande e eu vou chegar na situação menor. Eu estou usando o meu raciocínio, eu estou lá, estou usando a minha razão e estou lá no meu pensamento, né? E essa conexão entre os elementos que a gente faz. Então, uma ideia, eu uso a linguagem para expressar aquela ideia, eu tenho que prestar atenção no que eu falo, não deu certo, eu tenho persistência de continuar fazendo. Ah, mas ainda não deu certo, mas eu estou firme na minha vontade, eu vou descobrir um outro meio, eu vou pesquisar, eu vou usar minha inteligência, o meu raciocínio, eu vou usar uma série de coisas que vão ajudar eu pensar numa situação melhor, eu pensar numa outra forma de resolver aquilo. Então você vê que o pensamento ele tem múltiplas direções e ele necessita dessas outras funções e que uma interfere na outra também. Então, através da linguagem, agora nós estamos conversando. Você está prestando atenção. Tem coisas que você fala, isso deu, aquilo não deu. Então, tudo a gente está separando para entender, mas as coisas elas estão acontecendo de modo simultâneo lá dentro, né? E aí, olha, isso não quero, isso dá, isso é muita loucura da cabeça dela. Então, os elementos do processo do pensar, eles estão lá e a gente vai conectando uns aos outros e eles têm uma certa forma, um certo
curso e um conteúdo. A forma é a estrutura básica. Como é que eu elaboro aquilo, não é? Às vezes é uma forma mais concreta, estou vendo coisas, às vezes é mais abstrata e não dá, a pessoa não entende muito, um raciocínio muito abstrato. Então, vamos imaginar assim que a forma corresponde a uma arquitetura do pensar, não é? A maneira como se estrutura, como o processo está ocorrendo, qual é a forma de encadeamento que eu dou para o meu raciocínio, os juízos que eu estou fazendo lá dentro, tá tudo coordenado ou tá desagregado, tá meio louco lá, tá meio esquizofrênico lá dentro? A forma é a maneira como o pensamento se desenvolve, é a dinâmica deste pensamento, né? E além da forma, nós temos o curso, é como este pensamento flui, como se ele fosse um rio, né? E o rio tem velocidade, tem dia que choveu muito, a água está muito tumultuada, então tem dia que o nosso pensamento está mais veloz. Tem gente que tem uma síndrome do pensamento acelerado, chega no fim do dia, está acabando, não sabe por quê, mas é que consumiu muita energia aquele pensamento super acelerado. Então, o que a gente faz? Vai fazer uma meditação, vai fazer uma pausa, vai fazer um repouso, senão a pessoa não consegue nem dormir de noite por causa daquela loucura da cabeça. O pensamento, ele tem uma direção também, isso é o curso do pensamento, ele tem um ritmo, né? Ele às vezes vai, às vezes volta, ele tem uma linearidade, ou ele vai tumultuado, como que é o curso do pensamento, né? Então eu trouxe um rio para ilustrar. Você lembra do rio, você lembra do curso de pensamento. E depois o André Luiz vai falar também da corrente do pensamento como um rio, né? Então vamos entender que esse pensamento tem um fluxo. Esse pensamento tem também um conteúdo. O conteúdo é aquilo que é pensado. O que eu estou pensando? O que eu falo mais em determinados momentos? Tem época que a gente está muito atento ao trabalho, tem época que a gente está mais atento à alimentação, à saúde. Então, tem uma ideia que domina o pensamento, o conteúdo mais forte, né? Às vezes, tem uma pessoa muito doente em casa, a gente tem até medo de pensar na morte. Ah, como se a morte fosse uma coisa do outro mundo, né? Olha, gente, a gente vai olhar a morte como um processo natural. Aparecida, ninguém olha a morte como um processo natural. Pode não olhar, mas as plantinhas vão morrer, sabe, o cachorrinho vai morrer, a Aparecida vai morrer, a mãe vai morrer, o pai vai morrer, todo mundo vai morrer. Então, nós estamos aqui de passagem. Ah, mas não aceitamos. Pode até não aceitar. Aquela ideia pode ir num fluxo que me machuca, ou ela pode ir num fluxo de ser aceita com mais naturalidade. Então, eu tenho que ficar olhando como é que esse pensamento está ocorrendo lá, né? E às vezes a pessoa tem um poder especial de ter ideias sobre preocupações. Ela pensa de um modo preocupado. Aí ela já estou juntando as coisas. Tem o conteúdo e esse conteúdo a pessoa olha de um modo muito preocupado. Ah, então quer dizer que essas coisas podem se alterar? Podem, as coisas podem se alterar na forma, podem se alterar no curso ou podem se alterar no conteúdo também. Parece que as coisas ficam difíceis, ficam embaralhadas, né? E como a gente falou de meio acadêmico, como a gente aprendeu isto, aprendi lá na facul, junto com todo mundo, quando o professor ia dar aula lá do pensamento, o pensamento saudável e o pensamento patológico, né? Então, aí ele foi trazendo essas coisas, foi mostrando, e ele concluiu a aula, que eu fiz um resumo do resumo do resumo para trazer aqui, falando
que o pensamento, o ato de pensar, portanto, permite transformar determinada representação da informação em formas novas, diferentes. Quer dizer, você pega uma coisa que está meio que te aborrecendo lá, você tem aquela informação, mas aquilo está meio desconfortável. Você pode transformar em forma diferente. Isso me interessa. Isso me interessa porque às vezes eu atendo lá uma pessoa que tem uma mediunidade que está muito aborrecendo. Então isso pode ser transformado. Vamos ver se eu consigo juntar estas coisas. E o professor continuou arrematando a aula, dizendo que o ato de pensar permite resolver problemas. Eu adorei, eu quase derreti na minha cadeira, né? Resolver quer dizer que se eu pensar bonitinho, eu posso resolver problemas? Posso, claro que posso. É uma ferramenta da minha mente que eu posso usar a meu favor e não contra mim. Que legal! O ato de pensar, o professor ainda destacou que a gente poderia alcançar objetivos através do ato de pensar. Eu falei, olha, eu não vou perder uma aula desse curso, porque isso é muito importante para mim. E ele disse que ia favorecer que nós tomássemos as nossas decisões, não é? Então, tá, olha, posso transformar, posso resolver problema, posso alcançar meus objetivos e ainda posso tomar as minhas decisões. Tô gostando desse negócio. Eu preciso me inteirar disso. Então, é isso que nós vamos discutir no nosso próximo encontro. Como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode, quais são assim as pegadinhas, né? Quais são as indicações que o pensamento nos traz ou nos dá, ou monta umas armadilhas lá dentro da nossa cabeça. Tudo depende do quanto nós conhecemos sobre o tema. Você fica convidado a estar comigo nosso próximo encontro. Voltamos aqui para falar sobre isso, porque você sabe que a nossa escolinha aqui, a nossa escolinha virtual, né? Você faz o seu grupo de estudo lá, você lê outros autores, você pesquisa, você participa, você fala, olha, eu queria que você escrevesse disso, que você falasse sobre isso, e você envia a sua solicitação, porque eu não adivinho, você precisa me enviar. E você, mais do que qualquer coisa, você vai praticar o seu aprendizado, tá? Tudo que a gente aprende, a gente vai praticar para a gente ver se dá certo, se aquilo vale para a gente vai experimentar igual quem experimenta sapato, igual quem experimenta roupa, colar, não é? Você vai experimentar, porque você sabe que é você que trabalha por você. O crescer é de dentro para fora e o seu desenvolvimento requer a sua participação nesse processo. Sem o que, meus amores, nós ficamos marcando passo. Então, você fica convidado a estar comigo no nosso próximo encontro. Até lá, fica com um abraço grande e morra de saudades minhas.